2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Todos acharam bem? Diz assim a palavra do Senhor: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis aí a tua palavra. Te pedimos, Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração através do teu Espírito Santo. Senhor, homem nenhum tem poder, Pai, de falar aos nossos corações, se não for através do teu Espírito Santo. Para isso eu te peço, Senhor, quebra todas as cadeias nessa noite, tira, Senhor, todo o espírito de distração, tudo aquilo que venha tentar roubar a semente, a palavra do Senhor, que irá ser plantada no nosso coração, que esta semente possa encontrar uma terra fértil, em nome de Jesus. Amém, querido? Pode sentar. Esse texto, Paulo está narrando, ou resumindo praticamente toda a sua vida. Paulo faz uma ilustração verdadeira sobre a vida de um cristão. E ele relaciona a vida de um verdadeiro cristão como a vida de um combatente, um guerreiro. A palavra mais próxima do nosso vocabulário, que nós podemos, nos dias de hoje, deste contexto, traduzir para o nosso dia a dia, é a palavra. Paulo está falando que ele é um combatente, que ele é um lutador, que em toda a sua vida Paulo foi um grande lutador. Traduzindo para a nossa realidade, nosso país não é um país combatente, acostumado com guerra, soldado, nem guerreiros, mas Paulo é um grande lutador, ou foi durante toda a sua vida um grande lutador. Queridos, a nossa vida aqui na terra, na verdade, é um ringue de combate, onde nós estamos constantemente lutando. Nós lutamos para sair do ventre da nossa mãe, nós lutamos para ficar de pé, nós lutamos para ter a nossa independência, nós lutamos para vencer os nossos temperamentos, nós lutamos para ganhar o pão de cada dia, nós lutamos para realizar os nossos sonhos, nós lutamos quando a enfermidade nos assola, nós lutamos para nos tornar saudáveis, permanecemos saudáveis, nós lutamos contra a injustiça, nós estamos lutando contra a corrupção. Então a nossa vida, desde o início até o final, vai ser uma vida de luta. Nós, como verdadeiros cristãos, precisamos assumir o nosso papel como esse combatente que Paulo está relacionando com a si próprio, e assumir as nossas responsabilidades. No plano terreno, desde o início da nossa vida, nós lutamos para sobreviver. E como guerreiros, como lutadores, precisamos entender ou aprender que a maior preocupação de um guerreiro, que a maior preocupação de um lutador é vencer o combate, é vencer a sua luta, é estar preparado para o combate que ele irá travar. E queria fazer uma ilustração sobre essa iniciação da vida de um verdadeiro lutador, da realidade de um lutador, ou de alguém que almeja se tornar um grande vencedor. Primeira coisa que é indispensável para o candidato, o lutador, se tornar um grande vencedor no plano terreno, se fará necessário ter um bom treinador. Como faz diferença, para um lutador, um bom treinador em todas as áreas? Nós precisamos ter um bom treinador, uma pessoa que nos oriente, um mestre que nos dê conselho, um mestre que tenha a experiência da sua vida, dos seus combates, das suas vitórias. Então nós precisamos ter um bom treinador. O segredo de uma vitória começa pelo bom treinador, aquele que vai treinar, aquele que vai ensinar, aconselhar o atleta, o seu lutador. O treinador, ele precisa ser experiente, amém? Ele precisa conhecer a arte da guerra, ele precisa conhecer as estratégias da vitória, para poder passar para o seu aluno, para o seu atleta, para o seu lutador. O treinador precisa também conhecer como ninguém o tatame, o lugar onde se acontecem as lutas.
estamos aqui fazendo uma ilustração, esse treinador ele precisa conhecer como ninguém o tatame, que é o palco da luta, o local da guerra, o local do embate. Ele precisa ter a experiência e conhecer o palco onde é travada a guerra, onde irá ser travada a luta. E Paulo foi bem ensinado, amém? Em toda a sua vida ele foi bem ensinado. E nós também precisamos ser bem ensinados por este grande treinador, por um bom treinador. Para a formação de um grande campeão, se requer então um melhor treinador. O treinador irá incentivar, exigir do aluno o seu máximo, pois ele sabe que o único objetivo é a vitória. Segundo passo, além de ele obter um bom treinador experiente, após obter o melhor treinador, antes do combate, o lutador precisa conhecer o seu adversário. Ele precisa conhecer com quem ele irá travar a batalha. Ele precisa conhecer a estratégia do seu adversário. O treinador vai ajudar o lutador a conhecer as técnicas do inimigo, os golpes, as armas, as estratégias de luta. Diante disso, o lutador precisará estar bem treinado. Se é que ele quer se tornar um grande vencedor, um campeão, ele precisa estar bem treinado e conhecer o seu inimigo. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28, a partir do verso 28 diz assim: ninguém vai para uma guerra sem conhecer o seu adversário, sem traçar suas estratégias. Todo mundo que pensa em uma luta, ou vai para uma luta, ou para um campo de batalha, ou até para um tatame, um ringue de boxe, ele precisa conhecer o seu adversário. Terceiro lugar, todo guerreiro precisa de treinamento duro, treinamento específico para cada combate. Ele precisa estar bem preparado. Isso quer dizer o quê? Estar bem dedicado aos treinamentos. A dedicação precisa ser exclusiva aos treinamentos. Precisa ser uma doação aos seus treinamentos, para que ele possa estar bem preparado, para que ele possa aperfeiçoar constantemente as suas técnicas. O lutador precisará estar focado, pois a qualquer momento ele terá que entrar no ringue e enfrentar o seu opositor ou o seu adversário. Para vencer o combate, o lutador deverá estar bem treinado, pois um dia o adversário, todo aquele que vem para tentar ganhar um prêmio, a coroa, o troféu, o campeonato, ele vem bem preparado. E assim também nós, se quisermos tornar um grande lutador, o candidato ao lutador, o candidato a campeão, precisa estar bem preparado. Ele precisa se condicionar bem. Ele precisa estar preparado, porque às vezes o combate pode ser longo, pode ter muitos rounds durante uma luta, durante um combate. Ele precisa resistir, estar bem preparado, disciplinado. O lutador, para isso, o treinamento dos grandes lutadores, dos grandes guerreiros, no treinamento de cada um deles, eles são aperfeiçoados a cada dia, buscando a perfeição através da dedicação aos treinamentos. E todos eles passam por situações de resistência, que eles precisam resistir, adquirir resistência quando chegar o momento do combate. Apesar de correr, agora querido, apesar de correr na veia de um lutador, a vitória, o prêmio, na vida de um lutador, vai muito mais além desse pensamento, acima de apenas de vencer um ringue, um combate, de vencer uma batalha, de vencer uma guerra. O grande lutador, o seu pensamento, a sua preocupação, em primeiro lugar, é vencer, mas vai muito mais além, diz muito mais simplesmente do que vencer. Apesar de correr na veia do lutador esse desejo de vencer e ser este grande objetivo, os grandes campeões, eles também precisam saber que a sua vitória envolve muito mais coisas dele. Durante a sua luta, ele não está simplesmente
representando a si mesmo. Quando o lutador, candidato a campeão, sobe no tatame, sobe no ringue, ele não representa somente a si, ele representa a sua família. A sua família depende do sucesso, dos benefícios que virão através da sua vitória. Ele representa também a organização. Quem tem experiência aqui no ramo de esporte, de lutas, ele representa a organização que ele faz parte. Em algumas organizações, MMA, Bellator, Pride, UFC, ele representa a associação, a organização que ele está ali treinando. Então ele leva também para cima do ringue essa associação, essa organização. Ele representa uma organização, e ele representa também o seu treinador, ele representa toda a sua equipe que o preparou. Ele também representa a sua nação. Quando nós vemos as lutas, os combates na televisão, nós vemos que está lá a bandeira da nação, do país. Então é muito mais, engloba muito mais do que simplesmente uma luta, um prêmio, um troféu. Então, para um lutador alcançar a vitória, é muito mais importante do que nós muitas vezes imaginamos, que está por trás da realidade de cada lutador, de cada campeão. E a palavra do Senhor nos traz para essa reflexão. Já que nós somos verdadeiros lutadores durante toda a nossa vida, nós precisamos saber que existem combates que vale a pena. Paulo diz: olha, combati o bom combate. Apesar das nossas lutas, que são travadas todos os dias, desde a nossa infância até até o final da nossa vida, nós precisamos saber escolher quais são realmente os combates que valem a pena. Eu fiz aqui uma explanação no plano terreno, irmão, mas o combate que Paulo está falando é um combate totalmente diferente. Paulo está falando de um outro tipo de luta. Depois que Paulo se encontrou com Jesus, ele passou a combater um outro combate. Paulo fala de um combate, não com propósito terreno, mas um combate de propósito mais nobre, um combate de propósito, na verdade, eterno. Um outro tipo de combate que Paulo está narrando. Paulo fala, após ele ter um encontro com Cristo, a sua visão foi aberta, as escamas caíram dos olhos, e agora ele passou a olhar para a sua vida, para o seu contexto, de maneira diferente, não somente no plano terreno. E agora eu queria dizer, se isso serviu para Paulo, também se aplica a nós. Portanto, você que é um guerreiro de Cristo, que é um lutador de Cristo, o seu verdadeiro combate não é terreno, querido. O seu verdadeiro combate é muito mais nobre. O seu verdadeiro combate é um combate que você tem que travar e ser verdadeiro campeão. É o combate no mundo espiritual. Esse é o propósito da vida de Paulo, esse é o propósito dessa narrativa, desse texto que nós lemos. E o maior combate do cristão, dos guerreiros de Cristo, não é contra a carne e contra o sangue. A palavra de Deus diz que é contra todo principado e potestades do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha aí Efésios. A Bíblia nos alerta que a nossa guerra não tem nada a ver com esse mundo. Nós temos responsabilidade terrena, porque somos também carne, somos humanos. Mas o combate, o maior desafio está no mundo espiritual. Nós usamos então essa ilustração de lutador profissional somente para trazer a nossa reflexão, uma coisa mais séria, uma verdade que está na vida de cada cristão, de cada pessoa que teve um encontro com Cristo. Em primeiro lugar, a palavra diz: combater o bom combate. E como um lutador, como cristão, como campeão de Deus, esse combate está sendo travado todos os dias. E nós precisamos ter
o melhor treinador. Nós precisamos ter o melhor mestre para nos treinar todos os dias diante dos nossos desafios, diante das nossas lutas. E olha o que diz a palavra do Senhor: o Senhor é varão de guerra. Salmo 144: bendito seja o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para o combate. O Senhor, na sua onisciência, Ele vê com antecedência os ataques do inimigo contra os seus. Por isso Ele nos habilita para que possamos agir em seu nome. Portanto, não há o que temer, pois o nosso Deus é completo, é perfeito. Tudo que Ele faz, os que aprenderem a guerrear com Ele jamais perderão alguma batalha, querido. Jamais perderão o bom combate, que todos os dias está sendo travado no mundo espiritual. Já aqueles que se deixam ensinar pelo Espírito de Deus estarão preparados para vencer as lutas e que tiverem que ser travadas ao longo do nosso dia a dia. Assim como os que aprenderam com o Senhor no passado e venceram os seus combates, assim como Paulo, hoje os que estão sendo instruídos pelo mestre da guerra, pelo Senhor, general dos exércitos, também alcançarão a sua vitória, em nome de Jesus, aleluia, porque Ele é o maior, Ele é o mestre dos mestres, Ele é o nosso grande treinador. Se você está sendo treinado por Cristo, pelo Senhor, querido, a vitória é certa em nome de Jesus. Em segundo lugar, se nós quisermos também vencer o combate, como nós falamos do plano terreno, nós precisamos conhecer as estratégias do nosso adversário. E a Bíblia nos relata vários tipos de estratégia. Diz a palavra do Senhor que Ele é o tentador, que tentará destruir a nossa atenção com as coisas deste mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5, diz que o Deus deste século vai tentar cegar o entendimento e fazer as pessoas, os grandes lutadores do Senhor, perderem o foco. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz a palavra do Senhor nos alertando que Ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. E a Bíblia também nos fala que Ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. A Bíblia diz também lá em Apocalipse que Ele é o sedutor, aquele que faz as pessoas, o lutador, perder o foco, andar perambular sem destino, perder o foco da batalha, perder o foco da vitória. Esse é o nosso adversário, querido. O Senhor nos deixou um manual para nos vencer. Nós vencemos o nosso inimigo, que não é a carne, que não é o sangue. A Bíblia nos relata, nos adverte, nos ensina acerca de quem é que nós estamos combatendo. Por isso devemos estar bem preparados, conhecendo o nosso adversário, para discernir o ataque de muitas pessoas que estão sendo alvejadas. Muitos lutadores de Deus estão sendo alvejados por não conhecerem, por não discernirem os ataques do inimigo. E de repente vem um cruzado direto, e o lutador de Deus, que não vigiou, que não discerniu, que não conhece a palavra de Deus, sofre danos. Então vamos escolher. Nós já temos o melhor treinador, nosso mestre, que é o Senhor. Nós também temos a palavra para nos instruir as técnicas do inimigo. E o que está faltando, pastor? Está faltando nós nos prepararmos melhor para o combate. Ninguém chega ao prêmio de campeão se não estiver bem preparado. Como qualquer lutador, querido, se quisermos vencer, precisaremos nos dedicar aos treinamentos. Como é que eu faço isso? Eu preciso, querido, aperfeiçoar a minha técnica para me tornar um vencedor. Precisamos dominar bem as artes, a arte da guerra, as armas, os golpes, para sermos aprovados, para sermos vencedores. Precisaremos manejar bem a
pastor Itamar, eu não pude estar presente, depois estive ouvindo a mensagem, que ele esteve pregando e ele falou sobre o contexto de uma vida vitoriosa, que a nossa vitória já foi conquistada na cruz e é fato, mas também depende de nós continuarmos travando esses combates, nos preparando, querido. Simplesmente o Senhor não foi à cruz, derramou seu sangue, e diz a palavra do Senhor: travada foi a morte pela vitória. Ele garantiu a nossa vitória, Ele garantiu o direito à nossa vitória. Mas se nós quisermos chegar até a vitória, nós precisaremos vencer esse combate que Paulo está mencionando. E para isso nós precisamos estar bem preparados. Nós não podemos subestimar o inimigo, o nosso adversário. Muitas pessoas que se dizem cristão estão sendo nocauteadas todos os dias pelo inimigo, por pensarem que podem vencer apenas com o nome, apenas com o título de cristão, como no caso os filhos de Seva em Atos, que foram tentar repreender o demônio na vida de alguém, e o demônio diz: olha, eu conheço a Paulo, bem sei que é Jesus, e você quem é? E tomou posse da vida daqueles homens. Muitas pessoas estão sendo todos os dias nocauteadas, porque não estão preparadas. Tem pessoas que acham que vão vencer o inimigo com suas glórias passadas. A nossa vitória não está ligada, querido, em quem eu fui. Ah, pastor, eu orava, eu pregava e os demônios batiam retirada, eu levantava minhas mãos e as muralhas e os grilhões caíam. E tudo bem, isso serviu para te dar vitória no passado e hoje. Como é que está o seu preparo? Como é que você tem se preparado para a vitória, para se tornar um grande vencedor? Ah, eu era um homem de oração, pastor. Ah, eu tinha um conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus, querido. Deixa eu ver, ajudou a vencer alguns rounds lá atrás. Mas e hoje? Como é que está essa preparação? Ninguém vai vencer o inimigo apenas o subestimando ou intimando. Não subestime o seu adversário. Nós temos um exemplo clássico de um grande herói de referência no esporte brasileiro, chamado Anderson Silva. Ninguém vence esse homem, ninguém derruba esse homem. Fazem 10 anos que esse homem luta e ganha todas as suas batalhas. Eu acredito que estava sendo bem treinado, que estava se preocupando com o combate que ele vinha travando, com as decisões, com as lutas. Toda vez que ele subia no ringue, ele estava convicto daquilo que ele tinha que fazer, bem treinado. E todas as vezes que ele subia no ringue, ele descia o cinturão de campeão. Mas onde ia, querido? Aquele grande lutador campeão resolveu subestimar o seu inimigo. Foi assim? E tomou um contragolpe que o levou para lona. E todos os dias nós estamos sujeitos, se continuarmos subestimando o inimigo. Tem pessoas que sabem que precisam melhorar. Pastor, eu sei, eu preciso voltar para a palavra. Pastor, eu preciso orar. Pastor, eu preciso ir mais para o culto. Pastor, escola bíblica dominical, eu sei, eu preciso, eu sei. Mas não existe atitude, não existe treinamento, e por isso muitas pessoas estão caídas pelo chão. Todas as terças-feiras, quem é casado aqui, levanta a mão. Você que não esteve conosco na terça-feira, todas as terças-feiras nós estamos aqui numa escola da família. Sabe por quê? Porque nós estamos treinando, nos preparando para derrubar todo inimigo, principado, potestade que vier contra as famílias do Senhor. Estamos treinando dessa vez que você veio para treinar, para se preparar. Mas ainda assim, querido, depende de você aceitar essa necessidade de se preparar, de investir,
lutar. Agora eu queria falar algo importante. Já fizemos as relações para que houvesse uma reflexão melhor. Agora eu queria falar algo importantíssimo para a vitória de um cristão. Vemos muito falar sobre vitória, 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 vitória. Eu sou mais que um vencedor, glória a Deus, isso é fato, eu creio, a palavra garante isso. Mas querido, é apenas meia verdade. Como nós falamos, Cristo já conquistou a nossa vitória. Você vai entender no final dessa mensagem que é apenas uma parte da verdade. Existe outro compromisso. A outra parte da verdade é que nós precisaremos conquistar a nossa vitória através das nossas lutas no dia a dia. As lutas que nós travamos todos os dias é um treinamento do Senhor. É o Senhor treinando a nossa resistência. Assim como o lutador vai lá e pega aqueles sparring, às vezes até melhor que ele, e treina forte, e precisa alcançar um certo índice de resistência. Essas lutas vêm para nos dar resistência todos os dias. Todos os dias nós precisaremos combater. Todos os dias as nossas lutas dos dias, todos os dias nos trará hematomas, talvez, ferimentos, cicatrizes. O próprio Paulo diz: eis que trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Existem com certeza nessa noite aqui nesse lugar pessoas que trazem na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida psíquica, marcas de combates que foram sendo travados todos os dias em sua vida, e nós precisaremos encarar esses embates, querido, todos os dias. E como consequência desses embates, a Bíblia fala que muitas vezes até nós estaremos sujeitos a passar por momentos de angústia. E o que é a angústia, pastor? Uma situação dolorosa, de aflição demasiada do corpo, da mente, do espírito, que nos trará tristeza em algumas vezes, para revelar a nossa fraqueza. Talvez fugiríamos para algumas cavernas, alguns homens de Deus em alguns momentos, como Elias. Pensaremos que não vale a pena continuar servindo esse Deus maravilhoso como Asaf. Talvez pensaremos como Jó, que o Senhor nos abandonou. E como já falamos, independente se somos homens ou mulheres de Deus, querido, nós ainda somos fracos. Dependemos do Senhor. Querido, se você está pensando que vai vencer os seus combates sozinho, você pode até vencer os combates terrenos, mas os combates que são travados na atmosfera espiritual, no mundo espiritual, sem Deus, sem Cristo na nossa vida, sem o Senhor nos treinando, nos direcionando, é impossível, querido. É diante dos maiores combates, devido aos ataques do inimigo, que nós descobrimos quão frágeis nós somos, quão dependentes de Deus nós nos tornamos a cada dia. Muitas pessoas estão passando por lutas, estão sofrendo marcas, cicatrizes, hematomas, porque Deus está nos mostrando, Deus está querendo que nós nos tornemos cada vez mais dependentes dEle. Mas pastor, por que tem que ser assim? Por que o justo sofre? Por que nós passamos por angústia? Porque Deus permite que sejamos afligidos por várias provações para nos treinar a nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, verso 7. A angústia, mesmo que pareça para vir tentar nos parar, nos fazer desistir, acaba nos fortalecendo a cada dia, dia após dia. Jó passou por um grande treinamento na sua vida.
Jó passou por grande sofrimento, angústia, e serviu para levá-lo mais perto de Deus. Serviu para fazê-lo conhecer Deus com seus olhos, não de ouvir falar. Jesus passou muita angústia a ponto de suar gotas de sangue. Jesus passou por angústia no Getsemane a ponto de escorrer do seu corpo gotas de sangue. E é fato, querido, o dia da angústia vem, sabe, sobre a vida de todo campeão do Senhor. Mas Deus, sabendo disso, Salmo 50, verso 5, diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Provérbios 24, 10 diz que se nós mostrarmos frouxos no dia da batalha, no dia da angústia, a nossa força é pequena. E o que é ser frouxo? É ser fraco? Não. Porque Deus não tem problema com a nossa fraqueza. Talvez quem não conheça a sua fraqueza é o seu irmão que está sentado do seu lado. Mas Deus conhece a nossa fraqueza. E essa fraqueza que nós temos, como homens, como seres humanos, não é pecado. Pecado é se tornar frouxo. Pecado é se tornar covarde. Pecado é se entregar sem lutar. Isso é ser frouxo. Provérbios diz: olha, não mostre frouxo, não abandone o ringue, não abandone o combate, porque eu estou contigo. Eu sei das suas fraquezas. Querido, confie no Senhor, confie no seu treinador. Sabe que essas provações que você está passando te fará adquirir resistência, condicionamento necessário para você obter a sua vitória. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vim aqui para falar isso. Preste atenção. Ninguém baterá tão forte quanto a vida. Eu vi uma declaração que foi de Rock Balboa, mas eu peguei para a minha vida e levei para o mundo espiritual. Ninguém bate tão forte quanto a nossa vida. Mas para se tornar um grande campeão, vencedor de Deus, campeão de Deus, não depende quão forte nós somos, porque já falamos que somos fracos, mas depende de quando eu estou e nós estamos preparados para ser atingido, e todas as vezes, porventura que fomos atingidos, levantamos e continuamos a nossa caminhada. Eu recebi uma mensagem hoje que diz assim: o segredo da vitória não está na nossa força, está na nossa resistência. Traduzindo, a nossa perseverança de continuar lutando, de continuar combatendo, de continuar e completar. A palavra diz: completou a sua carreira. Então o desafio é completar a nossa carreira, a carreira que foi proposta por Deus. Um grande campeão precisa estar preparado para absorver os golpes do inimigo. Querido, o maior segredo de muitos campeões foi a resistência, absorver os golpes que o inimigo muitas vezes, os contragolpes que o inimigo muitas vezes nos dá, para tentar nos derrubar. Grandes campeões ganharam seus combates. Eu não estou fazendo apologia aqui de sofrimento, não estou fazendo aqui, defendendo aqui que os cristãos têm que sofrer. Não sou masoquista a esse ponto, querido, mas é a realidade. O segredo da vitória, já que somos fracos, está na nossa resistência. E aonde vem a nossa resistência? A nossa resistência vem do Senhor. Grandes campeões de Deus ganharam grandes combates, se tornaram grandes vencedores, apanhando, sabendo apanhar, absorvendo os golpes, querido. Nós temos que atacar, e muitas vezes somos chamados por Deus a vestirmos da armadura de Deus, e nós atacamos. Esse é o papel do cristão também, mas também se vence na resistência.
absorvendo os contragolpes do inimigo. Deixa eu dizer uma coisa: o mundo está prontinho esperando ver você desistir da sua caminhada, mas Deus confia em você e não quer que você desista. Ele quer que, apesar de fracos, perseveremos até o fim, completemos a carreira. É verdade, como cristão, nesse combate que o Senhor nos propôs, como qualquer lutador, atleta, competidor, para conquistar a vitória, nós vamos precisar administrar bem os momentos bons no combate e também os momentos difíceis. Tem muita gente que só se preocupa com os momentos bons, mas nós sabemos, nós precisamos saber reagir nos nossos momentos difíceis, diante das nossas lutas, diante desse tempo, quando a angústia chega, quando as aflições chegam. Recebi agora uma líder de uma igreja, querido, que foi em casa antes de sair para cá, que ela não aguenta mais, está pensando em jogar a toalha. Eu falei: epa, peraí, querida, as lutas vão vir, mas você tem um Deus que te sustenta. A tua luta não é contra a liderança da igreja, a tua luta não é contra o irmão que está do lado, a tua luta é contra os principados. Estivemos falando para essa célula do Senhor, líder de igreja, pensando em desistir do combate, por causa desses momentos de dificuldade. Mas independente de como terminaremos o nosso combate, se feridos, machucados, cansados, no nosso limite, com hematomas, com chagas, com cicatrizes, no mundo espiritual, a vitória vem através da perseverança. Deixa eu dizer uma coisa: Cristo terminou a sua vida na terra e levou consigo chagas, marcas de sofrimento, porque Ele tinha fé. Ele foi à cruz e recebeu o marco e sofreu. Você entende isso? Não estou falando de um homem, mas um homem puro, inocente, sem pecado. Foi até a cruz. Suas mãos, seus pés receberam marcas dos seus combates travados na terra. E Ele venceu, independente de como nós vamos terminar. Machucado, nós precisamos terminar bem, completar a carreira. Eclesiastes diz que melhor é o fim do que o começo. É isso? Não importa como você começou, não importa como você chegou aqui nessa noite, mas o mais importante é como você vai terminar a sua carreira. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: não desista, ainda que o inimigo tenha levado vantagem até aqui, e os homens abriram contagem, esperam a queda. O seu nocaute foi apenas um round. O combate ainda não terminou. O sino, o sinal, o gol não soou. Ainda não é o fim. Aleluia! E eu prego para a tua vida, querido. Por isso, não desista. Ainda que esteja fraco, ainda que esteja ferido, ainda que esteja sem forças, coloque-se de pé mais uma vez. Porque senão a tua luta até este momento irá ser irmão. Coloque-se de pé diante das dificuldades, porque o Senhor faz forte o cansado, multiplica as forças daqueles que estão sem forças, multiplica o vigor. Ele é a sua força. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Não fique com medo, pois eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Levantando a estrada do mundo. Não desista. Você é mais que vencedor. É um campeão de Deus. Persevere para o prêmio que está guardado para toda a eternidade. Irmãos, como nós falamos, que Jesus já garantiu a nossa vitória na cruz. Essa é uma parte da verdade. Mas uma coisa que vai nos trazer vitória: combater o bom combate, guardar ou completar a carreira, mas
O que vai trazer a nossa vitória é guardar a fé até o fim. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O próprio Jesus foi tentado a desistir. Foi? Foi tentado pelo inimigo no deserto a não prosseguir para o fim. Talvez tomar uma parte, mas ele foi até o fim. Antes de ser cravado naquela cruz, seu próprio corpo, seu emocional, o tentou fazer desistir. Pai, se for possível, afaste esse cálice. Mas ele continuou. Mas em tudo seja feita a tua vontade. Ainda na cruz ele foi desafiado. Desce daí! Mas ele continuou. Cláudio, depende de mim. Existem vidas que eu preciso salvar. Por isso eu vou até o fim. E Jesus precisou ir até o fim. Jesus guardou a sua fé em Deus Pai Todo-Poderoso. E nós precisamos guardar a nossa fé. O verdadeiro vencedor é aquele que completa a carreira guardando a sua fé. João capítulo 16, verso 33 diz que Jesus venceu o mundo, e é verdade. Mas em 1 João capítulo 5, verso 4 diz que todo filho de Deus é vencedor. Aleluia! Portanto, se você é um filho de Deus, se você foi adotado através do sangue de Jesus, você é um vencedor. Mas continua dizendo em 1 João capítulo 4, verso 5 que todo vencedor, aquele que vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a fé em Cristo. Aquilo que vai fazer você se tornar um campeão de Deus é a fé que Cristo é o Filho de Deus. Eu queria te dar a oportunidade, irmãos. Não é um apelo, é uma oportunidade, é um privilégio. Você que está conosco nessa noite, que tem enfrentado combates terríveis, tem se esforçado, mas até agora não aceitou Jesus, ou não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Ô pastor, eu não faço mal, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu leio a palavra, eu faço minhas orações. Mas querido, se você ler a palavra, você vai entender que só há um meio de nos tornarmos verdadeiros campeões de Deus, é através de Cristo. Você que não aceitou a Cristo ainda, Romanos 10, 9 diz: olha, se com tua boca confessares a Cristo e crer no seu coração como Senhor, Salvador, você está salvo. Mas porém, eu preciso ser bem claro, mas porém aquele que não aceitar e não confessar a Cristo como Salvador já é um derrotado. Você que está aqui nessa noite, porventura, que não confessou a Cristo, tem lutado, tem se esforçado, o Senhor quer lutar as suas guerras, os seus combates, quer se juntar a você. E quando Ele se juntar a você, você não perderá esse grande combate. Essa coroa que está guardada. Apocalipse diz: olha, guarda, para que ninguém roube a tua coroa. Está guardada para aqueles que perseverarem até o final. Grande campeão de Deus. Eu queria dar uma oportunidade.
Alguém conosco que gostaria de aceitar e confessar: eu quero, pastor, eu quero Cristo na minha vida. Eu quero. Levante sua mão, eu quero só orar por você. Alguém conosco, que ainda não fez essa oração, confessando Jesus, que gostaria de convidar Jesus para a sua vida, se tornar o Senhor, seu mestre, seu treinador, seu conselheiro, seu amigo, seu Senhor, seu Salvador. Alguém. Mas eu tenho ainda uma segunda oportunidade. Você, que talvez durante a sua caminhada, os combates da vida, foi ferido, machucado. De alguma maneira você entende nessa noite que você abandonou o combate, que você abandonou a caminhada, e até mesmo não está conseguindo guardar a sua fé. Eu quero te dar a oportunidade de vir aqui à frente. Eu quero também orar por você. Nós iniciamos o culto falando assim, que se estás contente, cante louvores ao Senhor. Mas esse mesmo texto diz: se está sofrendo, faça oração, ore por ele. E eu quero orar pela sua vida, enquanto ele está no louvor, adora o Senhor. Se você entende que está passando por um momento difícil, gostaria de se realiançar com o Senhor, não importa quanto você foi usado por Deus no passado, irmãos, existe um homem de Deus, nazireu de Deus, chamado Sansão, muito usado por Deus, operou grandes maravilhas, libertando o povo de Deus. Homem que foi preparado para libertar o povo de Israel. Mas em algum momento da sua vida ele foi alvejado, caiu. Mas antes do final da sua vida ele fez um conselho com o Senhor. Ele se realiançou com o Senhor. E se existe alguma pessoa aqui, algum irmão, isso não é vergonha, pelo contrário, isso é para corajoso. Isso é para os valentes de Deus, isso é para os campeões de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Se você entende, vem aqui à frente. Como a força não vinha de Sansão, mas vinha de Deus, eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus possa se apoderar da sua vida, te fortalecer, te dar estratégia, te dar discernimento, para que você possa continuar a sua caminhada. Se você chegou aqui e gostaria de receber essa oração, nós estamos aqui para orar, abençoando a sua vida. Se você entender, ainda há tempo, vem aqui à frente, quando nós adoramos o Senhor.